paz do Senhor a todos. Muito bom estarmos novamente aqui neste programa, onde a acessibilidade é o nosso assunto principal. E nós estamos felizes porque temos recebidos, por meio do nosso e-mail, várias perguntas, dúvidas sobre o trabalho de acessibilidade nas igrejas, que tem sido uma grande bênção. E nós estamos, então, preocupados, em responder. E, por isso, hoje, no finalzinho do programa, nós teremos a resposta de uma pergunta que foi feita. E essas perguntas dizem muito a respeito do acolhimento da pessoa com acessibilidade na igreja, inclusive o papel do mediador ou mediadora, aquele responsável por oferecer orientação, suporte e acolhimento às demandas da igreja. E falando em acolhimento, nós estamos aqui hoje, nós tivemos prazer de estar aqui hoje com a doutora Flávia Spangero, psicólogo que está aqui conosco para nos ajudar mais as informações sobre o acolhimento. A paz do Senhor, doutora Flávia. Amém. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto, que é tão importante para a nossa vida, para a nossa igreja, para as nossas crianças, O prazer é todo nosso, doutora Flávia, porque sabemos que cada vez que uma profissional, uma pessoa que tem experiência na prática, nos traz informações, isso enriquece o nosso conhecimento. Nós iremos colocar aqui um slide que nós fizemos, com umas perguntas bem propícias para responder aquilo que o pessoal tem, os irmãos têm dúvidas, Lembrando também, doutora Flávia, que nós temos as nossas diretrizes, as diretrizes de acessibilidade, que além de alguns documentos estarem também no nosso site da acessibilidade, nós temos na livraria do Instituto Bíblico. Cada diretriz traz suas orientações, assistência ao surdo e surdo-cego, altas habilidades, acolhimento aos idosos. Então, nós temos as ferramentas aqui, que ajudam os irmãos. E este programa, a função é essa, é esclarecer cada vez mais. Doutora Flávia, nós estávamos conversando sobre a postura acolhedora e sensível. Fala pra gente um pouquinho deste assunto. Se a gente for pensar, Leonice, nas escolas dominicais, ali na igreja, quando chega uma criança que tem alguma deficiência, muitas vezes fica difícil para as outras pessoas, para as professoras manejarem, lidarem com ele, porque às vezes não tem conhecimento mesmo, Uhum. Então, o que nós podemos fazer para conseguir tornar esse momento, essa experiência dessa criança é uma experiência positiva, acolhedora, Então, primeiramente é conhecer cada criança, conversar com os pais, entender quais são as necessidades daquela criança, quais são seus limites, suas preferências, como é a melhor forma de lidar com aquela criança. Então, obter essas informações ajuda muito a interagir da melhor forma com a criança, A gente tem que ter cuidado para evitar rótulos. Uma criança, ela é autista. Não significa que eu já saiba tudo sobre ela, As crianças podem ser duas crianças autistas, mas elas são muito diferentes. Duas crianças com DI, mas são muito diferentes. Desculpa, às vezes, doutora Flávia, até a gente ouve o autista, ele tem sensibilidade ao toque, não pode encostar no autista. Mas nem todos são iguais, Nem todos são iguais, existem diferenças nisso. Eu atendo, por exemplo, um paciente que ele é autista e ele me abraça 5 vezes em cada sessão. Mas não significa que todos sejam assim. Então, a gente precisa entender como que aquela criança funciona. Uhum. O que incomoda ela ou o que não incomoda. E evitar esses rótulos. Então, valorizar também a presença daquela criança. Ser carinhosa com ela. Dizer que ela é muito bem-vinda, para que ela se sinta realmente acolhida. Ela se sinta à vontade naquele ambiente, Sim. Então, são atos importantes nesse acolhimento. Nós também estávamos falando sobre um outro assunto também, que é o assunto do próximo slide que está ali, a adaptação do ensino e da comunicação.
O que a senhora tem para nos falar sobre isso? Bom, quando nós estamos dando aula, né? Mesmo crianças que não têm nenhuma deficiência, também tem... Cada um aprende de um jeito. Sim. Né? Cada um tem mais facilidade vendo, outros ouvindo. Então, uma criança com deficiência, a gente precisa entender como nós vamos fazer para que ela tenha acesso àquela informação. Dentro dos limites dela, né? Dentro dessas dificuldades que talvez ela apresente. Então, usar recursos visuais. Então, trazer cartazes, imagens, trazer objetos, né? Traz uma ovelhinha, traz um barquinho, ou uma imagem mesmo. Isso ajuda muito, faz muito mais sentido para uma criança com deficiência do que uma aula só expositiva. Então, adequar esses materiais e trazer esses recursos mais concretos, mais físicos. A forma de falar, ela precisa ser mais simples, ela precisa ser mais resumida. Nós escolhermos palavras que sejam mais acessíveis, sejam mais fáceis de serem compreendidas. Às vezes tem crianças, por exemplo, que não são verbais. Então, nós temos pranchetas com figuras para que ela aponte, até para que fale também de outras necessidades. Por exemplo, ela quer ir ao banheiro. E se ela não for verbal, como é que ela vai dizer isso, né? Então, talvez ter imagens para ela apontar e dizer o que ela quer, dizer o que ela entendeu, né? Onde está o nosso coração? E tem uma imagem de coração para ela apontar. Aí, nesse caso, entra os pictogramas, né? Que são utilizados, que são aquelas imagens mais objetivas, né? Isso mesmo. Então, trazer esses outros recursos é importante, né? Dar mais tempo para a criança responder. Pode ser que seja uma criança que precise de um tempo maior para ela raciocinar, para ela trazer ali alguma coisa que ela absorveu, né? Então, esses cuidados ajudam bastante nesse aprendizado. E a professora ou aquele mediador que está ali, né, lidando com aquela situação, vai observando aquilo que é melhor, né, para fazer essa adaptação, né, do material, essa acessibilidade melhor. Nós temos também o terceiro item, que trata da adaptação das atividades, né, o que a gente estava frisando aqui. Fale mais sobre esse assunto. Certo. Então, por exemplo, você trazer outros recursos também, né? Por exemplo, um vídeo, um desenho para a criança colorir, ou uma folha para ela desenhar. Isso para essas crianças talvez faça mais sentido, né? Se ela não tem condições de, por exemplo, de desenhar, ela pode colorir, ela pode fazer uma colagem. Então, trazer essas outras formas de interação, né, para que aconteça esse engajamento, mas dentro das possibilidades daquela criança, né? Tudo dali dentro do objetivo do que você está querendo ensinar, né, doutora Flávia? Por exemplo, se o objetivo é ensinar a salvação, um exemplo, né? Então, ali, trazer esses objetos com esse objetivo, né? Para também não desviar a atenção ou passar para outro foco, né? Ter esse cuidado também, né? Isso, você vai dar alguma orientação, né? Vai fazer uma explicação. Faz uma explicação com mais calma, uma coisa de cada vez. A criança vai assimilando, né? Se ela tem dificuldade de estar ali no grupo, ela fica um pouco mais afastada. Então, trazer ali um recurso para que ela consiga também interagir de alguma forma, mesmo naquela posição que ela está. Né? Respeitando essas necessidades, né? As possibilidades de cada um. E eu sei que você atende, né, muitas crianças com essas necessidades. Você tem visto, né, ali no tratamento que tem dado, você tem visto assim, a evolução por lidar com essa adaptação? Sim, essa adaptação faz muita diferença no desenvolvimento da criança, porque ela recebe mais estímulos e isso contribui realmente para o desenvolvimento cerebral. Né? Então, ela ser estimulada, tem imagens, ser estimulada com os nossos sentidos, né? Ela poder pegar alguma coisa, o que ela está ouvindo, o que ela está assistindo. Então, cada estímulo desse favorece muito ao desenvolvimento da criança, né? Quanto mais estimulada ela for, mais desenvolvimento acontece na vida dela, no cérebro dela, né? Então, contribui para que ela tenha uma vida cada vez mais funcional, né? E consiga também receber o alimento espiritual, né? Muito bom. Tem um outro assunto também que fala sobre o ambiente inclusivo, né, e colaborativo ali. Um ambiente onde a criança está inserida ali para que a gente possa passar o ensinamento para ela. Fale mais sobre esse assunto.
Isso. Então, preparar a turma também para receber e entender as necessidades daquela criança. Aqueles que estão ali à volta, né? Os colegas, amiguinhos, Os colegas, né? para eles conseguirem dar assistência, eles serem receptivos, eles entenderem alguma dificuldade que a criança tenha. Né? É importante já preparar o ambiente, né? Imagina você tem uma criança, um aluno que é cadeirante. E aí, na hora que ele chega na sala, tá um monte de cadeira, tá tudo ali fora do lugar, e aí começa a arrumar tudo na hora. É ruim, né? Parece que tá incomodando. Então, já adequar aquele ambiente, já se preparar para receber aquela criança e ajudar as crianças a entenderem aquelas necessidades, a acolherem, a perceberem também o que aquela criança tem de positivo, o que ela tem de bom, né? O que ela tem de potencial. Então, trazer essa conscientização mesmo para os outros alunos, para as outras crianças, né? Evitar ali uma super proteção, evitar então de fazer as coisas pela criança, né? Incentivá-la, ajudá-la. Até atrapalha, não é? Atrapalha. Aquela super proteção meio de todos ali, né? Que é como se ele fosse ali o centro, né? De todas as atenções. E às vezes, se você quer fazer pela criança, você tira a oportunidade dela de aprender. Isso. Né? De se desafiar, né? De se esforçar para fazer aquilo. E tudo isso favorece ao desenvolvimento, né? Ter uma pessoa ali, um outro adulto para estar com aquela pessoa, fazendo essa mediação ali. Às vezes, por exemplo, se é uma turma ali da EBD, né, como exemplo, e tem uma criança que tem alguma deficiência, tem alguma necessidade, então ter alguém ali para dar mais atenção para ela e adequando aquele ensino e traduzindo aquilo que a professora está falando de uma forma mais simplificada. Esse é o papel do mediador, né? Isso. Estar ali com essa criança. Isso mesmo. Bom, e eu acredito que tem mais algo assim a acrescentar nesses assuntos quanto a esse acolhimento? Eu acho que é mais assim esse interesse em conhecer também a deficiência. Nós não temos que saber tudo, mas se só tem um aluno que tem uma certa necessidade, tem uma deficiência, é bom que eu estude um pouco sobre aquilo, que eu busque informações para compreender o meu aluno e conseguir dar a ele o melhor suporte possível, né? Então, se informar sobre esses assuntos de uma forma um pouco mais técnica, mais aprofundada, estar em contato com os pais, para saber como tem sido, o que pode ainda melhorar, o que pode ainda adaptar para facilitar, coisas que estão acontecendo fora da igreja, né? Então, por exemplo, se a professora da EBD sabe que em alguma terapia, fora da igreja, estão adotando certa prática, está dando certo com aquela criança, por que não trazer algo ali parecido para adaptar ao formato da EBD, mas ao mesmo tempo alcançar aquela criança, né? Então, é esse carinho, essa atenção de você se conhecer cada vez mais a criança com as suas potencialidades e as suas limitações e você poder, ao máximo, acolher e ajudar aquela criança, né? Para que ela tenha acesso à palavra de Deus, né? Para que ela viva a experiência com o Senhor. E é tão bom, né? Quando a gente busca, assim, conhecer mais, não precisa fazer um curso, um PhD no assunto, mas o conhecimento, ler, né, sobre o assunto, assistir os vídeos, olhar o site, o que tem lá de informação, porque todo o site da acessibilidade é voltado para isso, para as práticas, para esclarecimentos, né? E eu costumo dizer que o saber, né, não ocupa espaço. E é uma coisa que fica conosco, né? O que a gente aprende. Doutora Flávia, muito boa essas suas explicações aqui, muito boas. E só temos a agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui, passando tantas informações maravilhosas. Agora, como eu falei no início, doutora Flávia, nós estamos aqui também, durante os programas, nós vamos responder algumas dúvidas. E agora nós teremos uma resposta sobre o papel da mediação, do mediador nas igrejas,
que foi passado, né, uma circular, e algumas professoras, algumas irmãs com algumas dúvidas, esta irmã ela vai esclarecer, irmã Adeliana, ela vai responder, falar alguma coisa sobre o papel do mediador. Vamos assistir, vamos ouvi-la? Vamos sim. A paz do Senhor, irmã Adeliana, vamos então ouvi-la as suas explicações. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, respondendo à pergunta sobre o papel da mediadora ou mediador nas demandas da igreja, incluindo a EBD, no que se refere à acessibilidade, como o presbitério já orientou por meio da circular, poderá haver um ou dois mediadores, mediadoras responsáveis na igreja por este trabalho. Vai depender da demanda da igreja. Mas é importante compreendermos que essa mediadora ou esse mediador tem o papel de oferecer orientação e suporte durante os cultos e as aulas na escola bíblica dominical. Não apenas às pessoas com deficiência ou condições específicas, mas também aos demais irmãos que necessitarem de orientação quanto ao trato com essa pessoa ou com as famílias. Há muitas dúvidas na igreja, muitos irmãos que querem ajudar neste trabalho, mas precisam de orientação. Então, esse mediador, ele também cumpre esse trabalho. Durante a aula na escola bíblica, a aula das classes, né, criança, intermediário, adolescente, e até mesmo nas aulas dos jovens, esses irmãos estarão presentes na classe onde houver crianças com necessidades de suporte, ajudando na compreensão do ensino ministrado, bem como, sempre que possível, na elaboração e na aplicação do material utilizado. Porque muitas vezes, mesmo com material adaptado, é preciso que haja algumas explicações diferenciadas, específicas, facilitando a aprendizagem da criança, intermediária, adolescente ou jovens, para que eles tenham melhor compreensão do ensino. E essa mediadora assume esse papel. A mediadora também deve conversar com as famílias, observar, avaliar, analisar a criança, né, o intermediário, o adolescente ou o jovem, para entender e aprender sobre como trabalhar com ela, sobre o desenvolvimento dela na aprendizagem. Lembramos que cada um é cada um, mas ainda assim lembramos que tudo isso deve passar pelo ministério local. A paz do Senhor. Que maravilha, não é? Essas explicações, espero que tenha ajudado, né, as irmãs que estão com estas dúvidas. Agora nós queremos agradecer a todos, agradecer a doutora Flávia, né, mais uma vez por estar aqui conosco e esperamos, né, que essas estratégias discutidas hoje possam ajudar a promover um ambiente mais acessível e acolhedor para quem precisa de acessibilidade. Quero desejar a todos a paz do Senhor e até a próxima edição do nosso programa Acessibilidade em Ação.